Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um exercício aqui no nosso diagrama pH, utilizando um exemplo bem simples para o fluido R22. Aqui é um fluido já mais antiguinho, mas que ainda existe aí no mercado, certo? Então, aqui nós temos um ciclo de refrigeração simples ideal, sem superaquecimento e sem subresfriamento. Vamos entender como é que ele está. O que significa esse envelopinho aqui nesse diagrama? Então, vamos lembrar que lá no ciclo de refrigeração, o primeiro ponto, que nós vamos chamar aqui de ponto 1, é a entrada do compressor. E ocorre uma compressão isentrópica, ou seja, com a entropia constante, até chegar ao ponto 2. Para que isso ocorra, eu preciso adicionar no meu ciclo trabalho, ou seja, eu tenho que ligar o meu sistema lá na tomada. E eu vou adicionar aqui um trabalho lá no compressor, né? Então, lá a energia elétrica vai se transformar em energia mecânica, que vai comprimir o fluido refrigerante, aumentando a sua pressão e energia. Idealmente falando, essa compressão é isentrópica, ou seja, ela ocorre nessas linhas aqui, a gente tem S185, S190, ela ocorre numa linha isentrópica, né? Ou paralela a essas linhas mostradas no diagrama, como é o caso aqui da nossa figurinha, ok? Feito isso, o fluido ele vai agora percorrer o seu caminho pelo condensador, a pressão constante. Então, lá, por exemplo, no refrigerador de casa, né, ele passa pelo condensador, mantendo a pressão constante. E o que acontece? Enquanto ele está aqui nessa região de vapor superaquecido, lembrem que essa região aqui é vapor superaquecido, tá? Nessa região aqui, ele está apenas perdendo temperatura, olha só. Se ele comprimiu até mais ou menos aqui, quando a gente avalia até aqui, a gente descobre, né, mais ou menos 55 graus. Ele tá, aqui ele já está com 50 graus, aqui ele está com 40 graus, e ele começa a mudar de fase quando ele atinge essa linha de título aqui, né, de vapor supersaturado, e aí ele começa então a condensar, ele deixa de ser vapor e começa a virar líquido, né, por isso que nós chamamos de condensador. O que mais que nós temos aqui? Nesse processo, a pressão fica constante e a temperatura também, né? Porque lembra, quando a gente muda de fase, a temperatura permanece constante. E ele vai continuar perdendo calor, então a gente fala aqui, né, que a gente está eliminando calor lá pelo condensador, então eu tenho aqui, o calor eliminado pelo condensador, tá? Para que ele possa, então, virar de vapor para líquido. E nesse exemplo aqui, ele é um exemplo ideal, um exemplo mais simples, a gente vai ter esse processo até o ponto 3, onde eu tenho um líquido saturado. Por que eu tenho líquido saturado? Porque eu estou em cima aqui da linha de líquido saturado, onde o título é zero. Quem que é o título? Lembra lá? X igual a zero, é a porcentagem de vapor que eu tenho na minha mistura. Quando ele passou do condensador, ele vai agora... para que eu possa voltar ao meu ponto inicial, eu preciso reduzir a minha pressão. E isso vai acontecer no chamado dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar, que é o que a gente tem na geladeira lá de casa, por exemplo, ou uma válvula de expansão, quando eu tenho um sistema de maior capacidade, um sistema comercial, um sistema industrial. E ele vai perder, então, essa pressão. E quando ele chegar lá na entrada do evaporador, ele já vai ter uma parcela desse fluido transformada em vapor. Por quê, né? Porque justamente para ele perder temperatura, né, reduzir sua temperatura lá de 32 até a temperatura que eu quero na entrada do evaporador, parte dessa energia precisa ser, acaba sendo utilizada para transformar o líquido em vapor. Então a gente tem aqui um título. Nesse caso aqui, eu vou ter mais ou menos, né, se a gente chegar aqui uma linha paralela com as linhas de título ali de 0,2 e 0,3, eu tenho aproximadamente 0,25, né? Aqui o título 0,20, 0,30, a gente está mais ou menos na metade, 0,25%, ou seja, 25% de vapor está ocupando o meu evaporador e os outros 75% agora vão poder ser evaporados lá no evaporador
para justamente retirar calor, né? Então, o que acontece no evaporador? O fluido evapora, ou seja, absorve calor do ambiente que ele está refrigerando, para que o líquido justamente se transforme em vapor e a gente resfria aquele ambiente. E, portanto, né, nós dizemos que nós absorvemos, né, que o fluido absorve calor no evaporador, e é o que a gente chama de capacidade de refrigeração, que é o que eu estou interessada num ciclo de refrigeração, é o quanto de energia que esse fluido consegue absorver, certo? No nosso exercício, nós queremos saber para uma vazão mássica de 2 kg, então eu tenho que lembrar que vazão mássica é o M, né? A minha vazão mássica vai dar em quilogramas por segundo. Qual é a capacidade de evaporação do meu sistema? Qual é o trabalho que eu precisei, né, que o compressor precisou executar para fazer essa compressão do ponto 1 ao ponto 2? Qual é a quantidade de calor removida no condensador? E também qual é o COP do sistema, o COP real, e qual seria o maior COP possível para esse sistema, ou seja, qual seria o COP de Carnot para esse sisteminha que nós temos aqui, tá? Faltou colocar aqui que é o ponto 4 para fechar o nosso ciclo. Bom, para calcular todas essas grandezas, eu preciso lembrar qual é a equação de cada uma, né? Então, vamos lá. Nós vimos lá no nosso material que a minha capacidade de refrigeração do meu sistema, né, o calor retirado no evaporador, será igual à vazão mássica que eu tenho de fluido refrigerante, vezes, olha só, quem é a propriedade que trabalha, né, que trata de energia aqui no diagrama pH? É justamente a entalpia, né, que ela está nessa escala mais externa aqui do diagrama. Então, eu vou ter que encontrar, né, para o meu evaporador, para a minha capacidade de evaporação, no caso de refrigeração do meu sistema, a diferença da entalpia do ponto 1 até o ponto 4, ou seja, né, aqui eu vou ter uma entalpia de tantas quilojoules por quilograma, menos o quanto eu tinha na entrada. A diferença é aquilo que absorveu. Então, aqui eu já estou colocando com o sinal correto, né, para a gente ter aqui um valor já positivo, vai ser H1 menos H4. O que a gente tem que lembrar é que esse calor está entrando no meu sistema, né? Então, e lá em cima no condensador ele vai estar saindo, mas a gente já está usando o sinal correto, sempre o maior menos o menor, tá bom? No segundo momento, o que a gente vai ter que calcular é o trabalho do compressor. Então, novamente, eu já estou colocando aqui para vocês a equação com o sinal, sem me preocupar, não vem lá do balanço de energia, tá? A gente já está colocando aqui direto com o sinal correto. Então, eu tenho que sempre lembrar, vai ser a vazão mássica vezes uma diferença de entalpia. Qual a entalpia? A entalpia vamos entender pela energia. A energia que eu tenho lá no final do processo, menos a energia aqui do começo do processo. H2 menos H1. H2 menos H1. E como é que fica o calor removido lá no condensador? Então, vocês já vão adivinhar que o calor lá do condensador, que eu retirei do condensador, ele será a vazão mássica do fluido no sistema, vezes uma diferença de entalpia. Aí, olha só, se eu fizer aqui, né, H3 menos H2, se a gente olhar aqui no diagrama, H3, né, tá próximo aqui de 240. H2 está aqui entre 420 e 440. Então, quer dizer, se eu fizer H3 menos H2, vai dar um valor negativo, né? Que está dizendo que é a energia que está saindo do sistema. Como eu já sei que o calor do condensador está saindo do sistema, eu poderia fazer, né, H2 menos H3. Mas, para a gente não ter confusão, não ter problema, vamos colocar aqui que é o H3 menos o H2, o final menos o inicial. E como é que eu vou calcular o COP do meu sistema, tá? O COP real do meu sistema, o meu COP real, né, eu poderia só chamar de COP, tá? Ele é a minha capacidade de evaporação, não, capacidade de refrigeração, sobre o trabalho do meu compressor.
É sempre aquilo que eu quero pelo que eu estou pagando. Quem eu quero num sistema de refrigeração? Capacidade de evaporação. O que eu estou pagando por isso? A energia que eu tenho que colocar lá no meu compressor. E quem é o COP ideal, o COP de Carnot? O COP de Carnot, ele tem a ver com as temperaturas. Quais temperaturas, prof? Porque a gente tem aqui a temperatura de evaporação, que nesse caso é uma só, porque eu não tenho superaquecimento, que está próximo aqui entre menos 10 e menos 20, tem que depois eu ver com calma. E aqui eu tenho essa temperatura que você falou, 55, 40. Sempre que eu vou trabalhar um sistema e avaliar o COP de Carnot, eu vou considerar a temperatura de condensação, a TCOND, e a temperatura de evaporação, tá? Porque, idealmente falando, eu estou trabalhando entre esses dois limites de temperatura. Essa parte que vem aqui para a região de vapor superaquecido, ou se fosse o caso, né, se eu tivesse aqui um subresfriamento, essas partes que saem aqui da mistura, elas acabam sendo consequências do ciclo que eu precisei adaptar lá do ciclo de Carnot para colocar aqui, tá? Para ter um ciclo de fato real e fechar. Então, a gente sempre considera as temperaturas de condensação e temperatura de evaporação. E como que eu faço aqui o COP de Carnot? Tá? A gente vai ter que lembrar que eu preciso transformar a temperatura para Kelvin. Então, a primeira coisa, vamos anotar aqui do lado para ninguém esquecer, a gente tem que lembrar que a temperatura é em Kelvin. Lembra lá que tem que converter de graus Celsius para Kelvin, correto? E quando a gente olha lá no formulário, provavelmente a gente vai encontrar o seguinte, ó, TL sobre TQ menos TL, né? E aqui no nosso diagrama, quem é TL, quem é TQ? Olha só, a TL, a temperatura, né, vem de low, do inglês, baixo, então é a temperatura de baixa. No nosso caso, a temperatura mais baixa é justamente a temperatura de evaporação. Então, vamos colocar ali TEVAP, que fica mais fácil para entender. E quem é o TQ? Vai ser a temperatura alta, né? Mas não é a mais alta, porque a mais alta é na saída do compressor. Então, vamos só escrever aqui. TEVAP. E aqui embaixo, TEVAP, tá? A gente vai utilizar, como eu disse antes, a temperatura do condensador, tá? Que é essa temperatura de saturação do sistema, ou seja, a temperatura que está mudando de fase. Então, no nossos sistemas de refrigeração, a temperatura, né, sistemas padrão aqui, ciclo padrão de refrigeração, a temperatura mais alta é a temperatura de condensação, né, o TQ que a gente usa é a temperatura de condensação, e a temperatura baixa é a temperatura de evaporação. Não significa que TQ é a temperatura mais alta do sistema, porque a mais alta nesse caso aqui, ó, é 55 graus, né, que tá aqui, ó, entre a linha de 50 e 60. Enquanto a condensação aqui tá mais ou menos aproximadamente 32 graus Celsius, né? E a evaporação aqui está aproximadamente menos 15 graus Celsius, ok? Então, tem que prestar atenção nisso. Bom, agora que nós já temos escrito, né, tudo que nós queremos em termos de equação, quem é a capacidade de refrigeração, trabalho do compressor, né? Vamos escrever aqui do lado para vocês não esquecerem, ó. A nossa capacidade de refrigeração, trabalho do compressor, calor rejeitado no condensador, calor rejeitado, a letra está feia, mas vamos lá, para escrever rapidinho, no condensador. E por fim, o COP real do sistema e o COP de Carnot, ok? Então, vocês estão vendo que a gente precisa, a primeira coisa que a gente, depois de entender as equações que vamos utilizar, é verificar quais são os valores das entalpias que nós temos em cada ponto, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, olha só, vamos fazer uma tabelinha, tá? Para facilitar. Nós temos aqui qual é a entalpia que eu vou querer para cada um daqueles pontos, né? Então, vamos colocar ali, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ponto 1, ponto 2,
ponto 3 e ponto 4. Quando eu trabalho com um programa de computador, eu vou pegar o valor exatamente lá do programa de computador. Quando eu trabalho com uma tabela, eu vou pegar exatamente o valor da tabela, vou interpolar. Neste caso, nós estamos trabalhando com um diagrama, então o erro que eu vou ter na conta, obviamente, vai ser maior. Porém, ele já dá ali uma boa indicação do meu sistema. Observem aqui que no ponto, vamos começar aqui com o ponto 3 e o ponto 4. Porque, olha só, os dois pontos, eu vou usar aqui uma outra cor, a cor verde, olha só, eles estão exatamente em cima de uma linha vertical aqui, ó, que é uma linha de entalpia que nós temos já diretamente no diagrama. Olha só, essa linha de entalpia, ela representa o valor exato de 240 kJ por quilograma. Então, eu já vou preencher que o ponto 3 e o ponto 4, eles têm aqui, ó, 240 kJ por quilograma. Vou anotar a unidade de medida aqui embaixo, né? Quilojoule, opa, escrevi quilograma, não, é quilojoule por quilograma. Já vamos escrever o valor da unidade, porque nós precisamos lembrar de sempre informar qual é a unidade que estamos utilizando. Porque é fundamental a gente saber que grandeza que se trata, ok? Vamos verificar aqui o ponto 1, qual que é o valor da entalpia para o ponto 1? Olha só, ele está exatamente em cima dessa linha vertical aqui, essa linha cinza, né, que acaba ficando meio apagada, porque são várias linhas, mas se usar uma régua ali no caderno fica melhor, ó, 400 kJ por quilograma. Então, o ponto 1 tem aqui 400 kJ por quilograma, quilojoule por quilograma. E agora, o ponto 2, ele vai ser um pouquinho mais desafiador, porque ele não está exatamente em cima do ponto, né? A gente tem ali a gente vai ter que fazer uma aproximação, tá? Então, quando a gente tem o papel ali em casa, né? Vocês estão no papel, é mais fácil, porque vocês podem usar uma régua e fazer ali uma regrinha de 3 para encontrar esse valor aproximado. Então, pessoal, a gente precisa fazer ali uma proporção, certo? Vamos verificar, olha só, ele não tá bem na metade, claro, né? O ideal é a gente olhar a figura, né, ali no papel e ver ali com a régua, fica mais fácil. Mas olha só, aqui, né, ele não tá, se ele estivesse aqui embaixo, vamos ver lá embaixo o valor que seria. Seria 420. Ou se ele estivesse exatamente em cima dessa outra linha cinza, qual que seria o valor dele? Vamos espiar ali embaixo, seria 440. Ele não está na metade, ele está na metade da metade, né? Aqui seria metade, ele está na metade da metade. Então, proporcionalmente falando, né? Se fosse na metade seria 410, ele está entre 410 e 400 e... se fosse metade seria 430, ele está entre 430 e 440, então vai ser 435, aproximadamente falando. Então, a gente pode falar que o ponto 2, né, a entalpia dele é 435 quilojoules por quilograma, né? Porque ele está ali, se fosse bem na metade seria 430, mas ele está entre 430 e 440, 435, certo? Agora que nós já temos esses valores e nós conhecemos a nossa vazão mássica, que nesse caso do exemplo é 2 kg por segundo, poderia ser 1, poderia ser 0,5, poderia ser 0,3, poderia ser 4, né? Depende do valor ali. Nós temos que calcular essas quantidades aqui requeridas. Então, vamos lá para uma próxima folhinha. Então, olha só. Primeiro, a capacidade de refrigeração. Capacidade... Vamos usar direto o símbolo, né? Capacidade de refrigeração. Nosso QEVAP, tá? O QEVAP é a vazão mássica vezes H1 menos H4. Então, vamos lá. A vazão mássica é 2, né? Lembrando que unidade, quilogramas por segundo, vezes a diferença de entalpia, H1 menos H4. H1 é 400, H4 é 240. Qual que é a unidade dessa diferença? Quilojoule por quilograma.
Então, quando eu calculo aqui a minha capacidade de refrigeração desse sisteminha simbólico que nós escrevemos, será 2 vezes 400 menos 240, que é um 4, tá, pessoal? Menos 240. Então, eu teria aqui 160, né? Quando eu resolvo essa diferença aqui, eu tenho 160. 160 vezes 2, 320. Então, a minha capacidade de refrigeração desse sistema, 320. 320 o quê? Olha só, unidade de medida. Eu tenho quilograma multiplicando aqui e quilograma dividindo, né? Então, quilograma simplifica com quilograma. Vai sobrar quilojoule por segundo. Quilojoule por segundo, se nós lembrarmos lá do sistema internacional, é a mesma coisa que quilowatts, tá? Ou 320 quilowatts. A nossa capacidade de refrigeração do sistema. Segunda coisa que nós pedimos lá, trabalho do compressor. Então, vamos lá, trabalho do compressor. Vamos fazer de outra cor aqui para ficar bem diferenciado uma coisa da outra. Então, trabalho do compressor. O trabalho, que a gente já falou, né, representado pela letra W do inglês work, mas no sistema internacional é o tal, a letrinha grega. Porém, né, a letrinha grega, essa aqui, porém, é mais comum a gente ver como W. Então, a gente vai usar a forma mais comum que a gente encontra em livros e outros videozinhos de internet. Então, vamos lá. O nosso trabalho aqui do compressor, a vazão mássica, que é a mesma, porque é o ciclo fechado, né? E não tem nenhuma separação nem nada. Então, aqui, ó, quilogramas por segundo, vezes a diferença de entalpia. Entalpia de quem? Da saída do compressor lá, né? H2, saída do compressor H2, menos a entrada do compressor H1. Que nós já medimos ali, já verificamos que H2 aproximadamente 435, né? A gente viu ali na nossa tabela, e o H1 400. Então vamos lá. 435 e 35 menos H1 400. Que unidade é isso aqui? Quilojoule por, vamos fazer bonitinho ali para ficar mais fácil de entender, por quilograma. Então, o trabalho que o compressor precisa para elevar a pressão daquele fluido, da pressão de baixa para a pressão de alta, será 435 menos 400, vai sobrar apenas 35. 35 vezes 2, 70. Então, nós teremos aqui um trabalho de 70 quilojoules por segundo, ou quilowatts, né? De novo aqui, ó, quilograma, né? Quilograma multiplicando em cima, quilograma multiplicando embaixo, dividindo embaixo, né? Então, a gente simplifica, quilograma por quilograma é igual a 1. Então, sobra quilojoule por segundo, que é a mesma coisa, poderia escrever também, 70 quilowatts. Vamos agora lá para o terceiro item que a gente pediu, que é o trabalho, o calor removido no condensador. É o calor rejeitado lá no condensador. O calor rejeitado no condensador será igual à vazão mássica que eu tenho no meu sistema, vezes a diferença de duas entalpias. E nós escrevemos ali que seria a entalpia 3 menos a entalpia 2, que é a entalpia na saída, né, do sistema, que é da saída, né, porque ele está fazendo aqui esse ciclo no sentido aqui anti-horário. Então, saída do condensador, entrada do condensador, H3 menos H2. Nós sabemos da tabela que o H3 é 240 e o H2, 435. Então, vamos lá. 240, vou fazer aqui para a gente ter mais espaço. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes, né, quilogramas, de novo, só para vocês não esquecerem disso aqui, vezes 240 menos 435 quilojoule por quilograma. 240 menos 435.
Quanto é que vai dar essa diferença aqui? Vai dar um valor negativo, né? Olha só. Então, eu vou ficar aqui. Como é que eu faço a conta? Vamos fazer aqui no cantinho a conta de cabeça, ficou difícil. Vamos lá, 435 menos 240. 5 menos 0 vai ficar 5. Aqui vai ficar 3. 13 menos 4, 9. 3 menos 2, 1. Mas eu tenho que lembrar que, na verdade, a gente tem 240 menos 435. Então, o sinal fica negativo. Então, vai ficar menos 195. Vezes 2 será 390. Então, olha só. Q conde o calor removido no condensador será igual a 2 vezes menos 195. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 390. Já vou pôr direto quilowatts, porque agora vocês já aprenderam que cancela quilograma com quilograma, quilojoule por segundo é igual a quilowatts. O que o sinalzinho de menos significa aqui? Só significa que é calor saindo do sistema, tá? Gente, teria outro jeito de calcular o calor rejeitado pelo condensador? Teria. Olha só, se a gente olhar aqui no nosso diagrama, a gente está vendo que ele funciona como um ciclo, né? Ele vai, chega ao ponto 1, ponto 2, vai para o ponto 3, ponto 4 e retorna para o ponto 1. Isso significa que tudo que entra de energia nele, que é o calor do evaporador e o trabalho do compressor, é igual a tudo que sai de energia dele, que é o calor dissipado lá no condensador. Então, para eu conferir se eu fiz certas minhas contas, 1, 2 e 3, vou fazer uma prova real aqui rapidinho, tá? Aqui, ó, prova real. Isso aqui é só para vocês terem certeza se né, fizeram as contas corretas. Olha só, né, lá da primeira lei da termodinâmica, a gente pode dizer que toda energia que entra no sistema tem que ser igual a toda energia que sai do sistema. Então, o que está entrando de energia no sistema? É o calor absorvido pelo evaporador, lá no meu evaporador, mais o trabalho que o compressor faz sobre o sistema. E o que está saindo de energia é o calor sendo rejeitado lá no condensador, tá? E aí, nós vamos ter então o calor do evaporador, lá que o evaporador absorveu, 320. Então, aqui, 320 mais 70 do trabalho do compressor igual Q conde. Né? Se eu somar isso aqui, eu vou ter 390. Ah, prof, mas aqui deu negativo. Tudo bem. Aqui esse negativo só estava dizendo que o calor saiu do sistema, né? Aqui a gente já disse, né? O calor que saiu, já disse. Então, o sinal já está embutido, tá? Então, 390 quilowatts. Tá certinha essa equação, as contas que fizemos até agora. Agora, nós vamos calcular o COP do nosso sistema, o COP real. Então, vamos lá. Né, o COP do meu sistema. Era o 4 aqui. COP real. Nós falamos que o COP era a minha capacidade de refrigeração do sistema, ou seja, aquilo que eu quero, quanto que eu estou conseguindo resfriar, pelo que eu estou pagando, né, o trabalho colocado ali no meu sistema, o trabalho do compressor. A capacidade do sistema, a gente acabou de ver que é 320 quilowatts. E o trabalho do meu sistema, nós acabamos de ver que é 70 quilowatts. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 320 dividido por 70. E aí, a gente tem que prestar atenção que eu tenho quilowatt dividido por quilowatt. Então, significa que eu não tenho sinal, né? A grandeza COP é adimensional, tá? Ou seja, não tem uma unidade de medida, perdão. Então, 320 dividido por 70 vai me dar um COP de 4,57, tá? E a unidade de medida aqui, eu tenho a mesma, né? O que eu tenho em cima dividido por o que eu tenho embaixo, é a mesma coisa, dá 1. Então, não preciso escrever. Certo? Para finalizar, vamos colocar o COP ideal, o maior COP possível para o meu sistema, que é o COP de Carnot. COP de Carnot, o melhor ciclo possível que eu poderia ter operando nessas condições.
Então, nós vimos duas coisas lá para o copo de Carnot. Uma, que a temperatura tem que ser em Kelvin, e que eu vou trabalhar, né, essa TL e essa TQ, quando a gente fala do ciclo de refrigeração, eu me refiro à temperatura de evaporação e à temperatura de condensação. Então, a gente já tinha visto, aproximado aqui, né, nesse diagrama, uma temperatura de condensação de 32 graus Celsius e uma temperatura de evaporação aqui aproximada de menos 15 graus Celsius. Então, vamos lá. 32 graus Celsius, eu tenho que lembrar, vai ser... vamos primeiro fazer as transformações aqui, né? A minha temperatura aqui de evaporação, né, que a gente falou sobre, lembrando aqui, T conde menos T evap, tá? Então, a T conde de 32 graus Celsius, eu tenho que somar com 273 para ter em Kelvin. Então, eu vou ter aqui que a minha temperatura de condensação será igual, 3 com 2, 5, 7 com 3, 10, vai 1, 305 Kelvin. E a minha temperatura de evaporação é igual a menos 15 graus Celsius mais 273. Então, a temperatura de evaporação vai ser 273, se fosse menos 10, seria 263. Menos 5 vai dar 258 Kelvin, correto? Agora, vamos só confirmar rapidinho aqui na calculadora se é isso mesmo. É isso aí, né? Não custa garantir. Agora, a gente vai colocar aqui o copo de Carnot. Então, o nosso copo de Carnot será igual a temperatura de evaporação em Kelvin, 258 Kelvin, sobre a diferença da minha temperatura de condensação, 305, menos 258. Resolvendo isso, olha só, 305 menos 258 dá 47 graus Celsius. Desculpa, né? Não é 47 graus Celsius, é 247. Então, a gente vai ter aqui que o nosso COP vai ser 258 sobre 47. Isso aqui será igual, agora sim, vamos usar na calculadora, 258 dividido por 47 nos dá 5,49. Então, 5,49. Então, olha só, o copo de Carnot está maior do que o copo real, como deve ser, né? O copo de Carnot é sempre o maior copo possível. E o nosso ciclo aqui real, ele está muito bom, né? Ele está muito próximo do copo de Carnot quando a gente compara, né, com o que poderia ser. Então, é um ciclo, né, um ciclo muito bom. Como a gente disse, é um ciclo ideal, né, de refrigeração. Por isso, o copo dele também está tão bom assim. Tá certo, pessoal? Dúvidas, comentários, né? Mandem para mim, tá bom? Vamos lá e bons exercícios!